Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, né? Feriadão aí, mais um feriado aí no nosso calendário. E, apesar aqui, né? Hoje em dia se diz feriado nacional, mas o comércio está todo aberto, né? E que seja meio-dia, mas eles abrem. Não existe mais feriado nacional, né? Não existe mais respeito para certas coisas. Mas tá valendo. O importante é que algumas pessoas estão em casa, né? Descansando. Eu lembro quando eu trabalhava sem loja, é uma maravilha para o funcionário, né? O feriado. Mas eu acredito que para os comerciantes é um prejuízozinho bem grande mesmo. Mas é assim mesmo, né? O importante é que a gente tenha esses feriados para descansar. E a gente tá aqui, não é porque é feriado que a gente não vai fazer a reflexão da palavra, né? Aí é que a gente tem que fazer mesmo, que tá todo mundo em casa, todo mundo de boa, né? Vai que cai de paraquedas aí na palavra de Deus e vai meditar um pouquinho. Então hoje a gente vai ver o que Jesus trouxe para nossa vida, para o nosso ensinamento diário, logo agora de manhãzinha. E a gente vai ver qual a parte que nos cabe dentro do evangelho de hoje. Pelo que eu dei uma lida aqui, né, a gente vai ter que ler esse evangelho com muito cuidado. A gente vai ler uma vez, duas vezes, três vezes, para que depois a gente vá entendendo aos poucos por quê. Porque ele é um pouco complicado. É uma parábola onde a gente vai tirar para a nossa vida, né? E a gente vai ter que prestar muita atenção para poder entender o evangelho de hoje. Vamos ver. Então, pessoal, hoje o evangelho ele está no livro de Lucas. Continuamos no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo do 11 ao 28. Aqui. A espera ativa. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata para cada um. E disse: Negocie até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Receba também você o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disso, aos que estavam ali presentes, tirem deles as 100 moedas e deem àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem.
E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como a gente percebe, o evangelho hoje ele é um pouquinho complicado da gente entender, né? Mas com calma, a gente pede ao Espírito Santo a abertura do coração para que a gente possa entender e a gente vai ver tudo muito claramente, né? Muito claramente. Então hoje a palavra de Deus diz que é uma parábola que Jesus conta, né? A história diz que existia um homem nobre, ou seja, um homem rico, que tinha um título de rei a ser recebido e ele precisava viajar para receber esse título de rei. Então, o que ele fez? Ele chamou 10 empregados e a cada um ele deu 100 moedas de prata. E pediu que eles negociassem aquelas moedas, ou seja, o tempo que ele estava fora, ele queria que o dinheiro dele rendesse na mão desses empregados. Aí a palavra diz que um dos empregados conseguiu multiplicar, né, as moedas dele. Ou seja, pegou, trabalhou, se esforçou, né, e conseguiu dar o lucro que ele esperava. O segundo fez a mesma coisa. Um com 10, o outro com 5, mas esses dois conseguiram o lucro que ele esperava, né? Mas existiu também o terceiro, e esse terceiro nada fez. Por quê? Por causa do medo. A palavra diz que esse terceiro diz para ele que teve medo, porque ele era um homem rigoroso, porque ele era um homem assim, ele era um homem assado, e ele não teve coragem de mexer no dinheiro dele. Por isso o dinheiro dele ficou parado, por medo. Então o que é que a gente vai... Como a gente começa? Em primeiro lugar, a gente vai ver aqui a questão do medo. Como o medo paralisa a gente diante de qualquer situação. Que a gente possa sentir medo. A palavra diz que esse cidadão ele teve medo de negociar o dinheiro do patrão e resolveu guardar. E por esse motivo, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele já não tinha nada e perdeu o que tinha, né? Diferente dos outros dois que ganhou muito mais. Então a gente vai por partes. Vamos dividir por partes esse evangelho. A gente primeiro tem que entender que cada personagem aqui tem um significado na nossa vida. Esse homem nobre, ele representa a figura de Jesus Cristo, o rei, né? A palavra diz que esse homem nobre foi receber um título de rei em algum lugar. Mas a palavra também diz que existiam os concidadãos, ou seja, pessoas que não gostavam dele, que foram à frente para tentar impedir o reinado desse homem. Mas a palavra também diz que ele conseguiu, né, ser coroado rei. E aí quando ele consegue, mesmo com toda esse empecilho dessas pessoas que não queria que ele fosse rei, que era contra ele, que odiava ele, a palavra diz que ele consegue o título de rei e volta. Quando ele volta, ele vai pedir, prestar conta ali com os empregados. E aí é quando acontece, né? De um mostrar serviço, o outro também mostrar serviço, o outro não mostrar nada pelo medo e uma quantidade de pessoas que queria destruir o próprio homem, ou seja, que queria destruir o rei. Não é isso? Então hoje a gente divide esse evangelho. Esse evangelho ele pode ser dividido em três tipos de pessoas. Vamos dividir, né? Então a gente vai entender o seguinte: esse homem nobre, ele representa a figura de Jesus Cristo.
os empregados somos todos nós, todos os filhos de Jesus, todos nós que estamos aqui na terra. Só que aqui é classificado em 3 tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que pegou o patrão deu e multiplicou, aquela pessoa que nada fez por medo, ficou ali parado no tempo, sem conseguir fazer nada pelo medo. E existe a classificação de pessoas que foram aquelas que tinham raiva do rei, que não queria que ele fosse coroado rei por ódio, por raiva, por inveja, enfim. Então, são 3 tipos. E a gente vai procurar assim, ver aonde a gente está se encaixando. Eu tenho certeza que na terceira parte, nesse terceiro tipo de pessoas, a gente não quer se encaixar. Que as pessoas que, vamos se dizer, trazendo para a nossa vida, são as pessoas que não acreditam em Jesus, que são ateus, pessoas que não acreditam, que não dão valor para as coisas de Deus, são essas pessoas. E a palavra diz no final, o próprio Jesus diz no final, o próprio homem, né, diz, quanto a esses que tentaram, em outras palavras, que tentaram me impedir de ser rei, por raiva de mim, tragam e matem na minha frente. Que a gente vai ver o significado, né? Então, essa classe de pessoas, esses empregados que conseguiu multiplicar o dinheiro do patrão, está resumido em uma classe de pessoas que tudo que Deus dá para ela, ela multiplica, ela faz, ela não reclama, né? Então, Jesus te dá os dons, né? Seja esse dom qual for. Dom, quando a gente fala em dom, não é só o dom de cantar em igreja, não é só o dom de pregar, o dom de interceder, o dom. A gente já falou sobre isso. Quando se fala de dom, é qualquer tipo de dom. Você tem um dom de trabalhar, por exemplo, com idoso. Você tem um dom de casar, ter sua família, né? De ser aquela Amélia que está ali cuidando do marido, cuidando dos filhos. É um dom, né? Deus te deu um dom de, vamos se dizer assim, de fazer caridades. Você é uma pessoa que você não pode ver, uma pessoa que você vai lá, você quer ajudar, você entendeu? Então isso é um dom. Muitas vezes você encontra pessoas que faz favores. Mesmo muitas vezes até você nem precisa, a pessoa chega e te oferece o favor dela, né? Isso é um dom, isso é uma coisa de Deus que está dentro da pessoa, né? Muitas vezes você tem um vizinho, o vizinho tem um carro, você precisa de um auxílio, de uma coisa. Muitas vezes você nem precisa pedir o carro emprestado para levar, sei lá, uma pessoa no hospital ou para fazer qualquer tipo de favor. Muitas vezes o vizinho vem na tua casa e diz, qualquer coisa, fulana, estou aqui, né? Nós somos vizinhos para isso mesmo. Isso é dom. Nós, seres humanos, a nossa carne ela é podre, ela não enxerga as coisas dessa forma. Mas quando a gente tem um dom dado por Deus, vem de dentro do coração esse desejo de ajudar. Vem de dentro do coração esse desejo de fazer as coisas acontecerem. E essa primeira classificação de pessoas que pegaram o dinheiro do patrão, ou seja, que pegou o dom que Jesus deu, e multiplicou, né? Multiplicou, seja em qual área for. Se a gente estiver falando na área espiritual, se a gente estiver falando em pessoas que trabalham em igreja, você pegou o seu dom que Jesus lhe deu, seja ele qual foi, e você levou. Seja o de pregação, você está passando para as outras pessoas aquilo que Jesus te deu. Se for de cantar, você está lá louvando, passando para as pessoas aquilo que Jesus te deu. Mas também se for em você ser uma dona de casa, em você cuidar da sua família,
Você ali, você está progredindo porque você está sendo fiel ao que Deus te deu. Você está sendo uma boa esposa, você está sendo um bom marido, você está sabendo lidar com seus filhos, levando ele para caminhos que agrada ao coração de Deus. É dom. Então você está multiplicando aquilo que Jesus te deu. Ou seja, você está na classificação daqueles empregados que multiplicaram o dinheiro do patrão. Aí a gente vem para a segunda classificação de pessoas, né? Que é aquelas pessoas que sentem medo. As pessoas que sentem medo, elas ficam paralisadas. A gente pode prestar atenção aqui que o patrão deu 100 moedas para cada um. Esse terceiro, ele nada fez. Ele pegou e guardou. Nada ele fez por medo. A palavra diz por medo. Tem muita coisa que nos paralisa por medo, né? Se a gente for perceber, muitas vezes a nossa vida ela não anda porque nós sentimos medo das coisas. Eu poderia citar aqui vários exemplos, né, de pessoas traumatizadas com algo que aconteceu no passado e que quando vem aquela mesma situação para você no futuro, você tem medo, você trava, você não consegue ir mais além do que aquele medo ali. Aqui a palavra diz que o funcionário ele tinha medo do patrão, por ele ser rigoroso, por ele, né, ele viver a mal conduta, que aqui cita, né? Ele semeava o que não semeou. Então a gente vê que ele era um mau administrador, vamos dizer assim. E o empregado ficou com medo, eu não vou mexer, né? Eu não vou mexer. E se eu mexer? E se eu perder alguma dessas pratas? Então é melhor eu guardar, deixar aqui. Quando ele chegar, ele vê o que ele faz, né? Só que o patrão não gostou. Por quê? Porque o patrão, Jesus Cristo, ele não quer que a gente pegue os nossos dons e fique com medo de botar em prática. Eu não posso ter medo de casar novamente, por exemplo, porque eu tive um trauma de um casamento mal feito lá atrás. Vamos começar por essa citação aqui, né? Eu não posso paralisar a minha vida diante de uma situação que eu vivi lá atrás, que não me foi favorável, que eu achei que poderia dar certo e não deu. Eu não posso travar a minha vida, não querer mais ninguém, com medo de sofrer o que eu sofri lá atrás. Eu costumo dizer, sofrimento é uma coisa que a gente vai carregar para a vida inteira, até o fim dos nossos dias. Seja ele de um amor, de um sentimento, seja ele de uma doença, seja ele de um trabalho, de uma humilhação num trabalho, tudo isso causa traumas na pessoa. Esse empregado, vamos pensar que ele era um homem traumatizado. Vamos se dizer que no passado, esse homem, ele tinha trauma. Aconteceu algo com ele, né, para que a gente possa entender para a nossa vida. Aconteceu algo com ele no passado que ele travou, que aconteceu no presente do patrão dar esse dinheiro e ele lembrar do passado, vamos se dizer, e dizer, eu não vou mexer, eu tô com medo de mexer nisso aqui, pode dar errado. Lá no passado eu fiz igual e deu errado, então eu não vou mexer, eu vou deixar aqui, né? Eu costumo dizer, Jesus ele nos fez para que a gente seja homens e mulheres de coragem, principalmente quem se diz ter ele no coração, né? Então, de repente, eu tô nessa situação. Eu passei muito tempo sozinha, né? Vamos se dizer, um trauma. É um trauma, eu não quero mais ninguém na minha vida. Por quê? Porque eu tive um relacionamento onde eu amei o mundo todo e essa pessoa não me correspondeu. Eu pensei que essa pessoa ia passar a vida inteira comigo e essa pessoa não me correspondeu. Essa pessoa não me quis. Houve algo e o relacionamento acabou.
Você carrega isso pro resto da vida. Aí você sofreu, né? Você sofreu, você se matou, você renasceu. E quando você tá bem, muitas vezes Jesus coloca alguém na tua vida que quer te fazer feliz, vamos se dizer assim. E você com medo, você joga fora. Por quê? Porque vem tudo na tua cabeça do que passou. O sofrimento que tu passou, a falta da pessoa, o luto da pessoa. Não é assim? Só que a gente precisa entender uma coisa. Que do jeito que a gente sofre, muitas vezes, quando a gente é adolescente, quando a gente é mais jovem, a gente sofre por um sentimento, um amor que a gente acha que é amor, e fica ali sofrendo, morrendo, escutando músicas internacionais e chorando os balde de água, de lágrimas. A gente também tem que ter medo que a gente pode adquirir um câncer na nossa vida. Pode, de repente, chegar e dizer assim, um diagnóstico de câncer. E nem por isso a gente vai viver com isso na cabeça. Ah, Senhor, será que qualquer dorzinha... Ah, meu Deus, será que é um câncer? Ah, uma dor de dente. Ah, meu Deus, será que é um câncer? Ah, tem um carocinho aqui, uma muriçoquinha picou aqui. Será que é um câncer? Não. A gente vive de boa, tendo fé em Deus, pedindo sempre a Deus que nada disso nos aconteça. Não é assim? Em um relacionamento tem que ser a mesma coisa. Eu não posso travar. O medo, ele nos trava. O medo, ele nos trava. Se você for fazer uma prova, um Enem, com medo, tudo que você estudou vai por água abaixo. Porque o medo, ele te trava. Se você vai trabalhar em alguma coisa que você já trabalhou no passado e você tem um trauma, você não consegue fazer nada. O medo, ele te paralisa. Muitas vezes, se você tiver com medo, você não fala. Se você for falar, você fica trêmulo, o coração agita. Então, o medo, ele nos paralisa. Ele paralisou esse empregado, né? O empregado. E o empregado, ele foi punido por isso, né? Ele foi punido por isso. Então, aquilo que a gente não tem será retirado, até mesmo aquilo que a gente nunca teve na vida, né? A palavra vem dizer. E se você tem um pouquinho, você vai ganhar muito mais. Vindo para a vida espiritual, Jesus quer dizer, se eu te dou um dom e tu multiplica esse dom com outras pessoas, tu divide isso com as pessoas, tu bota em prática, né? Tu faz o meu dinheiro render, eu te darei muito mais. Eu não estou perdendo tempo em estar aqui falando, pregando a palavra de Deus para vocês. Não. Ele tem algo para me dar muito, 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 muito mais. Eu não sei em que área, mas ele tem para me dar. Nem que seja lá quando eu chegar diante dele, mas ele tem algo de muito maravilhoso para me dar. Porque aquilo que ele está me dando, eu estou multiplicando, eu não estou guardando, eu não tô com medo, eu não estou com vergonha de pregar, eu não estou com vergonha de cantar, de louvar para ele. Eu não estou com vergonha de pegar o dom que ele me deu e tentar ajudar outras pessoas. Esse homem que teve medo, ele paralisou no tempo. A gente não sabe o motivo pelo qual ele paralisou, mas provavelmente algo aconteceu em cima daquilo ali para que ele paralisasse. Ele não teve coragem de mexer no dinheiro do patrão, né? A nossa vida é a mesma coisa. Seja a parte amorosa, como eu já falei, né? A gente não pode paralisar em um relacionamento que não deu certo lá fora, lá atrás, de forma nenhuma. A gente vai estar sempre em busca da felicidade. Em busca da felicidade. O que te paralisou, Maria, esses anos todos? Foi trauma? Não, não foi trauma. Eu não fiquei tanto tempo sozinha e nem fico tanto tempo sozinha, porque eu tive um trauma do meu casamento lá atrás que não deu certo. E olhe que eu tive um namoro longo, um noivado de 5 anos. Então a gente era muito próximos um do outro. Mas na convivência não deu certo. Na convivência não deu certo. Mas
Eu não travei a minha vida. Eu não fiquei com mais ninguém por um outro motivo. Motivo que eu encontrei aqui na palavra de Deus. Assim que eu separei, eu encontrei a palavra de Deus na minha vida. Eu me converti. Então eu via as coisas de uma outra forma, né? Não era qualquer um que eu ia pegar e colocar dentro da minha casa porque eu tinha 2 filhas pequenas. Então, eu não quis ninguém durante 13 anos da minha vida. Então, fui trabalhar e criá-las, educá-las e vê-las formada hoje. Uma fisioterapeuta e a outra se encaminhando, né? Para a área que ela escolheu. Então, eu não paralisei. Se eu tivesse paralisado, quantos não apareceu na minha vida? Quantos? Né? Mas eu não estava aberta a relacionamentos, porque esse não era o meu propósito. Eu não queria dar padrasto a minhas filhas. Então eu disse, eu vou criá-las, né? E vai chegar um momento que eu vou estar aberta a relacionamentos. E esse momento chegou, né? Esse momento chegou. Tive relacionamentos de 1 ano e 8 meses, morei com outra pessoa. Foi uma maravilha, né? Namorei também depois. Tive namorados, mas o período de um para o outro sempre era bem estendido, né? Porque aqui é diferente, a gente tem uma visão diferente. A gente não sai sorteando macho para estar caindo na nossa cama, não. Né? Aqui é diferenciado o negócio. Aqui precisa se sentir alguma coisa, precisa ter uma química, precisa... A visão é outra. A visão espiritual com a visão do mundo não combina. Então é por isso. Mas não por um trauma. Mas existem pessoas que é traumatizados. Pessoas que não querem saber. Quando encontra alguém, muitas vezes Jesus bota uma pessoa na vida. Mas a pessoa está tão travado no medo que fica ali. Tem vontade de dar o passo, mas não dá. Por quê? Porque lembra do sofrimento que passou. Né? Eu sofri muito, eu chorei muito, eu senti muita falta, eu só faltei morrer. Deu a impressão que eu tinha que eu ia morrer. Ou então ainda tem o sentimento no coração pelo passado. Aí sim, é um empregado desse aqui. Que tudo que pega, trava. Não vai para frente. Né? A mesma coisa é num trabalho. Eu citei aqui relacionamentos que são coisas muito mais fáceis da gente citar. Porque a gente vê direto isso aí. Mas, num trabalho, muitas vezes você trabalhou em uma empresa que te humilharam tanto em cima de tal profissão que tu exercia ali, que passou o tempo, alguém olhou para tu e viu que tu tinha verdadeiramente o dom daquilo ali. E aí, quer te valorizar, quer te dar o cargo daquilo ali. Não quero não. Não quero não, porque eu não sou capaz. Eu tô com medo de pegar esse cargo bem aqui, porque me disseram que eu não sou capaz. Me humilharam. Tudo que eu fazia naquela empresa no passado estava errado. Eu dava o meu sangue ali e tudo estava errado. Hoje eu não quero, eu tenho um trauma de trabalhar com certo tipo disso aí. Medo. Medo. Não podemos ter medo. Por quê? Aqui, trazendo para a nossa vida, o que aconteceu? Jesus, ele vai tirar daquelas pessoas que foi dado o dom, que foi dado ali, ele vai tirar até mesmo aquilo que você não tem. Ou seja, você não vai ter nada, você nunca vai progredir, você nunca vai ter nada. Porque Jesus, ele está te dando e tu está jogando fora. Jesus está te dando e tu está jogando fora. Por quê? Por causa do medo, né? Então tu nunca vai ter. Se entre um relacionamento, tu vai ser uma pessoa solitária pro resto da vida. Porque tu não vai ver em ninguém, alguém apto a estar do seu lado, a te fazer feliz. Por quê? Por causa do medo. Não por causa do medo. Tu nunca vai exercer aquilo que verdadeiramente tu tem vontade, porque no passado alguém te frustrou. Alguém te humilhou em cima daquilo ali. Então chega alguém, sempre Jesus está botando a mão. Sempre chega alguém em busca de você, olhando para você e vendo que você é capaz. Sempre tem alguém olhando para você e vendo que você não é aquela mulher do passado, aquele homem do passado, aquele homem, né,
que outra humilhou, aquela mulher que outro humilhou, sempre tem alguém te olhando diferente, querendo te levar para um caminho diferente, te mostrar que é possível ser feliz. Mas o medo não deixa. Então tu vai ser sempre uma pessoa solitária, sempre, porque tu não vai abrir a mão para nada. Mesmo sentindo no coração, muitas vezes Jesus falando no coração, vá lá, meu filho, dê uma chance, vá lá, minha filha, invista. Eu nunca investi em relacionamentos que Jesus não dissesse no meu coração, vá, vá. Né? Por quê? Porque você precisa escutar a voz dele. Eu senti medo? Senti um pouquinho de medo. Ah, mas se não der certo, né? Mas foi tão diferente quando não deu certo, porque não houve sofrimento, houve entendimento, houve amadurecimento. A gente não pode ficar junto por causa disso, disso e disso. Ponto. Cada um vai viver sua vida, pronto. Sem mágoa, sem ressentimento, sem nada. E isso não causou um trauma, uma ferida, aonde eu não possa seguir com outra pessoa. Se assim, Jesus disser no meu coração, é esse aqui. Então vai ser esse daí, né? A mesma coisa, um trabalho. Um trabalho. Então, trazendo para a nossa vida, o que é que Jesus quer dizer aqui? Jesus diz assim, se eu te der um dom para ser mãe, para ser família, para ser esposa, para ser marido, e você ficar com medo, você nunca vai ter. Você nunca vai ter a alegria, o prazer de ser uma mãe, de gerar, né? Você nunca vai ter o prazer de ter uma família. Você nunca vai ter o prazer. Você vai sempre viver de galho em galho. Por quê? Por medo seu. Você tem medo, né? Você deixou que aquele medo lá atrás travasse a sua vida. Mesma coisa um trabalho. Jesus te dá, te abre portas em cima daquilo que tu se profissionalizou. E muitas vezes as pessoas vêm e dizem que tu não é capaz. Por causa disso tu trava. Lá na frente tu encontra um chefe que olha para você e vê sua capacidade, né? Vê que você é capaz. Aí te dá aquilo que tu tanto quer. Tu tá traumatizado, tu não quer nem saber mais. Tu prefere limpar um chão do que tu ir lá na profissão que tu queria, que tu sonhava, porque fulano, ciclano lá atrás te humilhou tanto que tu travou e hoje tu tem medo. Não, eu não sou capaz de fazer isso aí que o senhor tá querendo, não. De ocupar esse cargo, não. Mas eu tô vendo, meu filho, que você é capaz. Eu tô vendo a sua capacidade. Você é, não, eu não sou. Então vai ficar limpando o chão dele a vida inteira. Vai ficar limpando o chão a vida inteira por causa de pessoas que colocou esse medo no teu coração, né? Então a gente não pode. A palavra vem dizer que a gente não pode. A gente perde o que Deus dá. Entendeu? Você vê que o primeiro, ele pegou os dons e ele multiplicou. Ou seja, tudo que ele pegou, ele expandiu. Ele passou para as outras pessoas. Então, se eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, eu tenho exemplos a dar à minha família. Então, eu estou levando minha família para o caminho do bem. Eu estou pegando os meus dons e estou multiplicando. Se eu trabalho em algum espaço na igreja, em alguma coisa, eu estou passando para você isso aqui. Então, eu estou expandindo. Você está ouvindo, né? Você está ouvindo, alguma coisa vai gerar dentro de você. Então, eu estou pegando esse dom e estou espalhando, né? Se eu canto, se eu acolho, tudo isso. No meu trabalho, se eu pego o que o meu patrão, o meu chefe está querendo e boto em prática, eu estou aumentando ali a empresa com o meu dom, com aquilo que Deus me deu, com a minha capacidade de exercer aquele cargo para crescer a empresa. Enfim, é assim que acontece. E aí, na parte espiritual, é isso que Jesus quer dizer. Se você pegar o meu dom, seja ele qual for, e multiplicar e expandir para que as pessoas possam me seguir, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar muito mais. Agora, se tu ficar com medo, paralisado, tu vai perder até mesmo o que tu não tem, né? Porque eu vou tirar aquilo que eu te dei, eu vou tirar. Eu vou tirar, porque eu tô te dando e tu tá com medo, entendeu? Aí vem
a terceira parte, que é a dos concidadãos que seguiram aquele homem, que é as pessoas que não queriam por inveja, né, por não gostar dele, daquele cidadão ali, aquele nobre cidadão, que ele não reinasse. Queria que ele não reinasse. E a palavra diz que ele reinou, ou seja, ele em primeiro lugar, ele não teve medo. Ele seguiu e ele reinou. E a palavra diz que ele trouxe, quando ele veio, ele já veio coroado rei. E a essas pessoas, o que é que ele diz? O nobre homem: traga e mate-o na minha frente. O que é que significa? Jesus vem dizer, para aquelas pessoas que me renegam, aquelas pessoas que não querem saber de mim, aqueles ateus que não acreditam em mim, aquelas pessoas que não seguem a minha palavra, aquelas pessoas que ficam duvidando da palavra de Deus, blasfemando contra a palavra de Deus, né? Essas pessoas, elas serão excluídas do reino do céu. A morte aqui que ele fala, quando ele cita a morte, traga-o na minha frente e mate-o, essas pessoas. Porque elas não acreditaram em mim, não queriam que eu reinasse e eu reinei. Então pode matar, ou seja, são as pessoas que serão julgados e ir diretamente para o inferno. Entendeu? Trazendo para a nossa vida, é assim. Então por isso essa parábola, ela é um pouquinho complicada. Você precisa ler uma vez, você precisa ler 2 vezes, para que você possa entender o que significa. Então tem a ver com os dons que Jesus nos dá e a gente colocar em prática para crescer, progredir, para que as outras pessoas possam se espelhar em nós, dentro do dom que ele nos deu, dependendo de cada situação. Entendeu? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um bom feriadão aí em família. Amém?